Sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, O Poder do Um, da parte 1, Poder do Um, do livro Kryptonita de John Bevere. Para começar, nós vamos estar lendo uma oração que Jesus fez algumas horas, algum tempo antes de ser crucificado. Ele teve a oportunidade de fazer essa oração, que está em João 17, 20 e 22, e diz: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aqui, como está em destaque, que diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aqui ele está se referindo justamente aos discípulos. Hoje nós não conheceríamos, né? Nós não conhecemos Jesus, não conheceríamos Jesus se não fosse pela a mensagem que os discípulos passaram para as outras pessoas. Nós não conhecemos Jesus, nós conhecemos Jesus através da mensagem dos discípulos. Por isso que ele fala: não somente pelo que ele, né, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, hoje nós conhecemos a Jesus porque os discípulos anunciaram o Evangelho, anunciaram Jesus às outras pessoas, e essas outras pessoas foram anunciando a outras hoje, e é o que hoje a gente conhece de Jesus. Então, que justamente nessa é o que está nessa oração, para aqueles que crerão a partir da mensagem que eles vão dar. E isso se refere também a nós, né? A nós que vamos também estar anunciando o Evangelho às outras pessoas, que por nós também que Jesus está orando, para que as pessoas creiam em Jesus através da mensagem que nós também estamos dando. E aqui também destaco o quê? A glória. Jesus disse que nos deu a glória que Deus tinha dado a Jesus, ele deu também a nós. E a glória é crucial para a nossa missão. É através da glória de Deus que a mensagem vai ter poder imenso de alcançar muitas pessoas. Não é, como a gente comentou anteriormente, não é um Facebook, não é um Instagram, claro que são ótimas ferramentas, mas o essencial, o crucial é a glória de Deus, é a riqueza de Deus, é a glória de Deus na nossa vida que vai ser crucial para que a missão, a disseminação do Evangelho aconteça. Mas aqui nós vamos destacar justamente o que está, né, numa letra bem grande aí. Sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Então, é essa oração que Jesus pede a todos nós, que nós sejamos um, assim como o Pai, assim como Jesus foi com o Pai. Mas como que Jesus se tornou um com o Pai? Jesus, ele buscava e fazia o que seu Pai desejava, e mesmo que às vezes fosse contra a própria vontade dele. Jesus, ele fazia sempre, buscava e fazia a vontade do seu Pai. E é assim que Jesus se tornava um com o Pai. Ele diz diversas vezes, por exemplo em João 5,30, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E ele diz ainda, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que era o Pai. Então, Jesus era um com o Pai porque ele sempre buscava fazer a vontade do seu Pai, mesmo que fosse contra o que a própria vontade dele. Até porque ele mesmo diz, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Então, esse era essencial para que Jesus se tornasse um com o Pai. E assim, na oração dele, ele diz,
te peço que eles sejam um, que nós sejamos um, assim como o Pai é com Jesus, assim como Jesus era com o Pai. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, como a gente falou no capítulo anterior, nos discípulos, cerca de 500 pessoas, né, viram Jesus ressuscitar, mas apenas 120 permaneceram unidas, e foram justamente essas 120 pessoas que estavam no dia de Pentecostes, que foram, né, batizadas com o Espírito Santo. Então, essas pessoas, eram uma só, elas tinham um só objetivo. Elas juntas estavam em comum acordo, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a ordenança de Jesus, que foi justamente a de esperar o poder de Deus descer sobre eles. Que é o que diz aí no versículo: Ele envia a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que serem revestidos do poder do alto. Então os 380 não quiseram esperar, mas os 120 esperaram e permaneceram obedecendo a palavra de Deus. E o que fez eles estarem unidos? Eles eram unidos em fé. Eles tinham a mesma fé na palavra que Jesus tinha deixado para eles. Eles tinham fé nessa palavra e obedeceram ela até o fim, permaneceram unidos nessa fé. E essas 120 pessoas foram incendiadas, foram batizadas com o Espírito Santo. Portanto, Paulo ele vem dizer, né, vem fazer uma súplica à igreja. Ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E também em Efésios 4:13 ele diz: alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Paulo faz essa súplica para que nós, como igreja, estejamos unidos em fé e em conhecimento, até que chegamos à maturidade e atinja a plenitude de Cristo. Veja que ele segue uma ordem, né? Ele coloca aqui, é direcionado à igreja mesmo, aos ministérios da igreja, aos pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, todos esses, é, é, todas essas pessoas dentro da igreja, os membros, que todos venham crescer juntos, unidos em fé e conhecimento, para chegar à maturidade e atingir a plenitude de Cristo. Então, Paulo faz essa súplica para que a igreja permaneça unida. E a união, ela é essencial para a nossa missão. Através da nossa união, de sermos um, através do que? De unidade em fé e em conhecimento, como nós lemos no versículo anterior, como nós somos um, né? Nós somos um quando nós estamos unidos em fé e em conhecimento. Então, quando nós sermos um em fé e conhecimento, aí sim nós vamos alcançar, vamos resplandecer a glória de Deus. No, existe uma ordem. Nós precisamos primeiro ser um em fé e conhecimento para que assim, consequentemente, a gente resplandeça a glória de Deus. Para que a gente ilumine, como a gente viu nos capítulos anteriores, para que a gente brilhe a glória de Deus através da nossa vida. Mas antes disso, a gente precisa ser um, em fé e em conhecimento. E para isso acontecer, é crucial a obediência à palavra de Deus. Assim como os 120 discípulos esperaram, obedecendo a palavra de Jesus, esperaram até o fim, e foram no final batizados no Espírito Santo e fizeram obras imensas na igreja primitiva, assim também nós precisamos permanecer obedientes à palavra de Deus. Só assim que isso vai acontecer, que a união, que a glória vai resplandecer através da nossa vida. Portanto, que sejamos um
unidos em fé e conhecimento, para que assim a gente resplandeça a glória de Deus através da nossa vida, através da nossa igreja. No entanto, o que impede? Paulo vem dizer, né, o que impede de nós sermos um, de nós conquistarmos essa unidade. E ele coloca aqui primeiro. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Então, o que ele mostra aqui? Que existia divisões na igreja. E isso prejudicava a unidade da igreja, deles serem um. Ele continua, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E aí já, né, já vem uma palavra assim um pouco estranha, né? Ele já diz o que, olha, mas isso é necessário. É necessário que exista divisor? Não. A gente vai entender melhor aqui na frente, né? Mas ele disse que é necessário que isso aconteça, que haja divergência, justamente para quê? Como está em amarelo, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, por que é tão importante que isso? Por que é tão importante que haja essas divisões, que haja essas divergências para que alguns sejam aprovados? Porque para alguns serem aprovados eles precisam ser reconhecidos. Por que necessita disso? E assim como Israel foi vencedor, né, quando eles estiveram unidos e como um povo e conquistaram Jericó, conquistaram a terra prometida, e assim como também os 120 discípulos permaneceram unidos em fé, em conhecimento, permaneceram unidos em fé, esperando o poder de Deus descer sobre eles. Acontece também que o quê? Que quando Acã pecou, o povo ficou dividido, houve divergências e isso teve consequências. Mas quando eles estavam unidos, eles foram vitoriosos. E é isso que nós queremos destacar. Quando eles estiveram unidos, eles foram vitoriosos e conquistaram Jericó. Na época de Salomão também, quando ele construiu o templo, foi uma glória imensa que caiu naquele dia sobre todo o povo, porque eles estavam unidos. Os 120 discípulos permaneceram unidos e também viram a glória de Deus sobre a vida, resplandecer sobre a vida deles. Mas como Acã, aconteceu que dentre eles, né, apareceu alguma divergência. Apareceu um dentre eles que não quis obedecer à palavra de Deus. E quando isso aconteceu, justamente, foi o momento onde que se apareceu os aprovados. Por isso é tão importante. O autor, ele vem dizer o quê? A maioria é obediente e alguns desobedientes, aqui, por exemplo, como na igreja de Corinto, como no caso de Israel com Acã, né? O povo todo, né, estava sendo obediente, estava obedecendo a ordenança de Deus, estava obedecendo a palavra de Deus. E alguns que desobedeceram, como Acã, precisavam se destacar, senão a estrada para a unidade ficaria bloqueada e, consequentemente, impediria que a glória de Deus fosse revelada em Corinto. Então, como a gente viu anteriormente, a unidade precisa primeiro existir uma unidade em fé e em conhecimento, para que a glória de Deus venha se resplandecer através da nossa vida e através da igreja. Então, se essas pessoas que estavam divergentes, que estavam com uma mentalidade diferente, não estavam unidas dentro do povo, como Acã, elas precisariam se destacar. Para quê? Para que, através desse destaque, a gente conseguisse verificar, conseguisse visualizar quem dentre nós que não está unido em fé e conhecimento com a igreja toda. Então, se isso não acontecer, se não houver esse destaque, a unidade da igreja como um todo, do povo como um todo, ficará bloqueada.
Foi depois da descoberta da desobediência de Acã que a unidade do povo de Israel pode ser restabelecida. Então, por um, como a gente já viu no capítulo anterior, por um, né, por o pecado de um, o corpo todo estava sofrendo essa falta de unidade. E se não existir unidade, a glória de Deus não vai resplandecer sobre a igreja, sobre a nossa vida. Então, é necessário que esses se destaquem, porque a unidade ficará bloqueada e, consequentemente, pedirá a glória de Deus, que a glória de Deus seja revelada em nossa vida, na nossa igreja, e no caso aqui em Corinto. Além disso, também foi importante para trazer o remédio para os espectadores inocentes que respeitavam a ceia do Senhor. Né? Aqui, espectadores inocentes. Olha o que acontece. As pessoas, né, como a gente já viu anteriormente, estavam sofrendo com morte, com doenças, por causa do pecado de um, por causa, né, da desunião, né, de uma pessoa, como Israel também sofreu, como Corinto estava sofrendo. Então, mas existia entre eles quem tomava da ceia, respeitando dignamente do corpo de Cristo, mas essas pessoas que estavam obedecendo a palavra, que estavam respeitando, discernindo do corpo de Cristo, elas estavam sofrendo. Por causa do quê? Porque quando existe uma dor em alguma região do corpo, uma doença, o corpo todo sofre. Então, por isso que espectadores inocentes, né, eles estavam vendo a igreja toda sofrer, vendo doença, vendo morte prematura, e eles estavam inocentes em tudo isso. Então é necessário que essas pessoas que estavam causando desunião no corpo de Cristo, elas se destacassem, para que justamente o remédio fosse dado, né, para que essas pessoas que estavam ceando corretamente, né, respeitavam a ceia do Senhor, elas não sofressem mais com as doenças, sofressem com as mortes prematuras, sendo que elas estavam inocentes de tudo isso. Então é necessário que esse destaque aconteça para que a unidade da igreja seja restabelecida. Portanto, a unidade é prioridade em nossa vida, em nossa igreja. É prioridade. Assim como para Corinto foi prioridade, é necessário. É prioridade na igreja que a gente busque a unidade, porque somente através da unidade que nós vamos resplandecer a glória de Deus, através da nossa vida, através da nossa igreja. E por que isso? E hoje, né, isso está falando justamente de Corinto, né, da igreja de Corinto, e já está falando muito desses exemplos. Mas e hoje? O que nós temos para hoje? Hoje nós temos uma glória muito maior do que aconteceu com os 120 discípulos que foram batizados e da igreja primitiva que fizeram obras imensas. E isso a gente pode confirmar justamente em Ageu 2:6-9, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, olha aqui, como está em destaque. A glória deste novo templo será maior do que do antigo. Mas a que templo a Ageu está se referindo? A que templo? Será que foi o templo que foi reconstruído? Vamos ver. No período de Salomão, o, o, um templo, né, foi construído no período de Salomão. E um templo que foi glorioso, foi feito todos conforme Deus tinha ordenado. E na inauguração do templo, como se vocês forem ver, foi uma glória imensa que caiu sobre o templo. Tão imensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé.
Então uma glória imensa caiu sobre aquele templo. Mas devido aos períodos onde Israel ficou em exílio, né? Teve o exílio babilônico, como a gente vê aqui também, né? Tem cadê? Deixa eu ver, exílio babilônico, aí depois o Império Persa. Então, durante esse império, o templo foi destruído, foi totalmente destruído. E o povo de Israel foi levado em exílio, né? No Império para Babilônica, né? Teve o exílio babilônico. Mas durante, né, depois do exílio babilônico, teve o período do Império Persa, né? Que aí, justamente como mostra aqui, Ciro conquista a Babilônia, né, e estabelece um Império Persa, né? E nesse Império Persa foi justamente o período onde que Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém para construir novamente o templo, né? Aí é o segundo templo. E aí o templo justamente foi, se vocês forem ver de novo, né, esse período, estudarem mais, é, os judeus eles estavam lá, né, tentando reconstruir, aí tiveram algumas dificuldades para reconstruir o templo, tudo, teve um período de desânimo, mas no final das contas eles reconstruíram o segundo templo. E foi justamente nesse período que Ageu, né? Ageu, o profeta Ageu, ele dá essa palavra, né? Que é o que a gente vê aqui. A glória desse novo templo será maior do que do antigo. Mas então, é, será que ele está se referindo a esse templo que foi reconstruído? Será que é isso que ele está se referindo? No período de Jesus, justamente esse templo que foi reconstruído, Jesus respondeu: Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. E eu o levantarei em 3 dias. Foi justamente o templo que já tinha sido reconstruído. Então, a que templo será que Jesus está se referindo? A que templo Ageu está se referindo? Jesus disse que poderia destruir esse templo e ele levantaria em 3 dias. Em 3 dias, né? Será que dá tempo de reconstruir o templo de novo? Então, será que era o templo físico que que Jesus estava se referindo e que Ageu estava se referindo? Então, a que templo Jesus e Ageu estavam se referindo? Era o templo físico? Será que era? Em 1 Coríntios 3,16 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o templo que Jesus estava falando não, não era o templo físico, era nós, era a nossa vida, é o templo que é o santuário de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos hoje o templo do Senhor. E foi justamente essa palavra que Jesus deu que aos fariseus, às pessoas da época, eles ficaram muito confusos. Eles falaram, meu Deus, como é que pode? Jesus vai destruir o templo, vai cair tudo em cima dele, né? Em cima de Jesus. Será que era isso e ele ia reconstruir? Então ficou muito. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava falando era o quê? Não era o templo físico. Ao que Ageu estava falando não era o templo físico. O que Ageu estava se referindo era a nós, como um templo do Senhor. Como em 1 Coríntios 3,16, ele diz que nós somos santuário do Espírito de Deus e ele habita em nós, habita em cada um de nós. Portanto, o mesmo Espírito que encheu o templo de Salomão vive plenamente em nós. O mesmo Espírito que fez com que sacerdotes não conseguissem ficar em pé, da tamanha glória de Deus que estava sobre aquele templo, que foi o primeiro templo que foi construído na época de Salomão, em que a glória de Deus caiu forte sobre aquele dia, naquele templo. Esse mesmo Espírito que habitava naquele templo físico, ele encheu
que encheu o templo de Salomão, ele vive agora plenamente em nós, ele vive dentro de nós. Então o que Jesus está falando é justamente o templo que somos nós, que somos nós como igreja. Portanto, a igreja é o segundo templo que Ageu está se referindo. Então a glória de Deus será muito maior em nós como igreja hoje, que somos o segundo templo, que é hoje. Né? Não é o período de Atos, o período, né, da igreja primitiva, é hoje. Nós somos o segundo templo. E é isso que justamente a gente vai ver. Mas é quando? Se a gente sabe, agora a gente sabe que o segundo templo somos nós. Mas quando isso vai acontecer? Em Ageu mesmo ele fala o que? Lá no início ele diz: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória. Então ele fala o quê? Que nesse momento, quando tudo isso acontecer, quando a glória do segundo templo for maior do que a primeira, nações vão tremer. O céu, a terra, o mar, o continente irá tremer. E olha o que diz em Hebreus 12. Ele diz: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então olha que Hebreus, o autor de Hebreus está confirmando o que Ageu, o profeta Ageu disse. Ele diz: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então os dois estão confirmando o outro. Do momento onde que a terra será abalada, onde terra, mar, continente, céu, tudo será abalado, haverá tremor. E que momento será esse? Hebreus, Hebreus ele foi escrito mais ou menos em 68 depois de Cristo. E Atos, né, foi escrito mais ou menos lá por 36 depois de Cristo. Então, será que Hebreus ele está se referindo ao momento daqueles 120 discípulos, o momento de Atos, da igreja primitiva? Será que esse momento que ele está falando, onde que a terra será abalada, a esse momento? Não. Por quê? Porque Hebreus, o autor de Hebreus foi escrito, né? Escreveu o livro de Hebreus em 68 depois de Cristo, muito depois do que tinha acontecido no período de Atos. E como a gente vê, Hebreus ele fala de um momento futuro. Ele não está falando do momento no passado, ele está falando de uma geração futura, de um momento futuro. Ele está falando disso de um momento, de uma geração, do que vai acontecer numa geração futura. E esse momento é justamente o momento da segunda vinda de Cristo. Toda essa glória, a glória do segundo templo, será na geração futura, a geração que verá a segunda vinda de Jesus, que é justamente o momento que nós vivemos. Não sabemos quando Jesus vai vir novamente, mas estamos bem perto disso. Então, ao que Hebreus está se referindo? É o nosso momento, é hoje. É hoje. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Então, a glória que se refere ao segundo templo é o momento de agora, é o momento de hoje, é o momento que a igreja vive hoje.
a glória que foi muito maior, que será maior do que o momento da igreja primitiva. E é nesse momento que é o que Jesus fala, que ele profetiza a essa geração futura. Ele diz que nós faremos coisas ainda maiores do que essas. Então tudo que aconteceu na igreja primitiva, tudo que aconteceu no período de Jesus, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer agora para a nossa geração será muito maior. A glória será muito maior. Deus vai fazer obras imensas através da nossa vida. E justamente o que Jesus está falando aqui, ele está dizendo o quê? Profetizando que o fim da igreja será melhor do que o começo. Imagine o começo da igreja primitiva, o que eles fizeram. Fizeram milagres imensos, fizeram obras imensas. Mas Jesus está falando que o fim ainda será melhor ainda, que o segundo templo, a glória será maior ainda. A glória será muito maior agora, no nosso momento, na igreja hoje. Mas aí, o que acontece? Lá em Atos 3, 19 e 21 diz: arrependam-se, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso na parte do Senhor e ele mande Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então ele está dizendo o quê? É necessário. Jesus só voltará, ele permanecerá no céu até que chegue o tempo certo, onde que Deus restaurará todas as coisas. Então, Jesus, ele não pode voltar até que aconteça o que o nosso Pai prometeu. O que está nessa palavra, Jesus não vai voltar enquanto isso não acontecer, enquanto a restauração da igreja não acontecer. Ele vai permanecer no céu. Então, o momento será o quê? O momento de restauração do templo. Jesus, ele só virá na sua segunda vinda até nós quando a restauração do templo acontecer. A restauração do templo que foi o que Ageu profetizou, que foi o que Jesus falou, que nós entendemos hoje, que nós somos o segundo templo, que ao que Hebreus está falando, o momento de abalar a terra, o momento onde tudo vai tremer, é justamente o tempo que nós vivemos hoje. Então, Jesus, ele vai permanecer no céu enquanto tudo isso ainda não acontecer, enquanto a restauração do templo não acontecer. Mas então, será que nós temos vivido a restauração do templo? Entendo que templo somos nós, somos igreja. Será que nós temos vivido coisas maiores do que a igreja primitiva? Infelizmente não. Infelizmente nós ainda não estamos vivendo a glória que a igreja primitiva viveu. Não temos vivido os milagres, não temos vivido a vida em abundância. Não existia pobreza no meio deles, no meio da igreja primitiva. Não existia doença, existia cura, existia milagres, existia resplendor da glória de Deus através daqueles discípulos. Mas então é necessário que a restauração da igreja, da nossa vida aconteça. Por quê? Porque é somente quando a nossa vida ser restaurada é que Jesus vai poder vir até nós.
a segunda vida de Deus, a segunda vida de Jesus virá. E como a gente falou, o fim da igreja será melhor do que o início. Então nós precisamos crer e acreditar nessas promessas, nessas profecias. Porque o que nós vamos viver hoje é promessa de Deus. O que nós vamos viver hoje será muito maior do que a glória da igreja primitiva. Será muito maior do que a glória que desceu sobre o primeiro templo de Salomão. Creiam nisso. Mas a gente precisa ser restaurado como templo, para que assim a gente esteja preparado para a segunda glória. É necessário que a igreja como um todo permaneça unida cada vez mais em fé e em conhecimento, para que a glória de Deus venha resplandecer sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto a união, enquanto a glória de Deus descer sobre a nossa vida, Jesus permanecerá no céu, até que todas essas promessas de Deus aconteçam. Mas tenha certeza que é o tempo que Ageu fala, é o hoje, é o tempo de hoje. Tenha certeza que o momento em que Hebreus está falando, e que também Ageu fala de tremor, de abalar a terra, é hoje. É hoje. Portanto, é necessário que a restauração aconteça, é necessário que dentre nós, quem não está unido, assim como na igreja de Corinto, assim como Acã, que ele se destaque para que toda aquela erva daninha seja removida, tudo que esteja atrapalhando a união da nossa igreja, ela seja retirada, para que a restauração da igreja aconteça, a restauração da nossa união, da nossa vida aconteça. Claro que, como a gente já viu no capítulo anterior, não é a questão que nós vamos dar um chute no pé dessas pessoas, não. A gente precisa confrontar, a gente precisa retirar do nosso meio para que a pessoa se arrependa e sim, depois disso, se arrepender do pecado, ela volte à união. Mas justamente enquanto a pessoa está vivendo pecado, ela está prejudicando o corpo inteiro, ela está prejudicando a união do corpo. Portanto, é necessário que às vezes aconteçam essas divergências, como Paulo falou, para que assim apareçam os aprovados, aqueles que justamente sejam conscientes, discernidos do corpo de Cristo, aqueles que têm vivido uma vida santa, e para que assim, né, a gente viva a abundância de Cristo. E assim também a gente alcance a restauração do nosso tempo, alcance a restauração da nossa vida, da nossa igreja, para que a glória de Deus desça sobre todos nós. E assim, quando essa glória for imensa, Jesus virá na sua segunda vida e nos levará. Amém? Portanto, pense, se não soubermos, né, o que é possível, o limite, né, do que nós podemos alcançar no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, não ficaremos insatisfeitos com o pouco que temos aceitado como normal. Então, se você não saber, não conhecer o potencial que a igreja tem hoje, as promessas que tem para hoje, que Deus deu para nós hoje, o potencial que cada um tem no seu relacionamento, na glória de Deus, em estabelecer a glória, resplandecer a glória de Deus. Se você não soubesse de tudo isso que nós aprendemos durante essa primeira parte, a gente nunca ficaria insatisfeito com pouco. A gente nunca saberia que o que nós vivemos agora é pouco da glória de Deus, é um pouco só. Se a gente não vive nem, nem se compara o que a gente vive hoje com a igreja primitiva, imagina, Deus ele prometeu que o segundo templo seria maior, né? Seria a glória e seria maior do que o primeiro. Então, de fato, o que nós vivemos hoje ainda é pouco. Mas é através do conhecimento da palavra, através da obediência, que justamente esse pouco, nós conhecemos o pouco
e vai gerar insatisfação na nossa vida. Pense, tudo que você aprendeu a partir dessa primeira unidade, dessa primeira parte do livro, o quanto você aprendeu, o quanto você viu, o que você pode ainda aumentar no seu relacionamento, o que você pode ainda crescer em maturidade com Deus, crescer como igreja, crescer em união, o potencial de nós como igreja. Pense em tudo que você aprendeu até agora. Isso não lhe gerou uma insatisfação? E me gera. Porque eu digo, Deus, eu sei que nós podemos viver mais. E eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei o quanto pouco nós temos vivido de Deus. O quanto nós temos vivido pouco da glória de Deus. Por isso me gera insatisfação. Por isso que é importante o discipulado. Por isso é importante que você permaneça até o fim. Porque é justamente esse conhecimento é que vai nos gerar insatisfação e é o que vai nos impulsionar a querer mais de Deus, a querer mais da glória de Deus. Portanto, faça declarações diárias sobre a vida poderosa para o qual você foi chamado. Faça isso. Faça todo dia uma declaração de tudo que você conheceu, do que Deus te tem prometido para a sua vida. Declare todo dia sobre a sua vida. Como, por exemplo, diga: Jesus me encheu com seu Espírito Santo de poder para mudar o mundo. Diga todos os dias isso para si mesmo. E tenha confiança de que nós vamos alcançar a glória, vamos resplandecer cada vez mais a glória de Deus. Mas como falei, precisamos primeiro estar unidos em fé e conhecimento, para que assim nós venhamos resplandecer a glória de Deus. Mas diga isso todo dia para você, tudo que você aprendeu do poder de Deus sobre a sua vida, declare, profetize sobre sua vida isso, que você é cheio do Espírito Santo para mudar o mundo. Amém? Portanto, obrigado. E se você está comigo, vamos avante ao próximo capítulo.